Olá pessoal, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, com o YouTube, com o Facebook. Lucão, muito obrigado aí por você aceitar esse nosso convite para vir conversar comigo e tomar o meu café, né? Meu café aqui é especial para as conversas. Seja bem-vindo, viu? Queria primeiramente agradecer pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui. E é isso, eu já ouvi falar muito do seu café e eu fiquei curioso e que bom que eu recebi o convite e eu quero provar desse café. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ô Lucão, você está vereador, né? Eu acho que Sim. é um momento muito oportuno, porque nós representamos o povo, né? Quando vereador, quando político, de qualquer forma, em qualquer esfera. E você está aí nessa fase inicial. Deixa eu ter uma curiosidade aqui. Geralmente, quando jovem, a gente se envolve naquele movimento estudantil, se envolve Sim. com política classista e depois vai para a política partidária. Tu participou lá naquele tempo desse movimento? Não. Nunca. Nunca. Eu nunca tive antes na minha vida uma relação com política e nem familiares políticos. Nunca. Eu nunca trabalhei com político, eu nunca fiz nada parecido com a política nesse sentido, tirando o meu trabalho em relação às denúncias políticas. A única relação que eu tinha com a política direta era que eu gostava de estudar a política, porque assim, as pessoas confundem muito político com política, é diferente. Sim. Existe a política, existem as ideias, existem as diferenças, né? Existe a teoria. Eu sempre gostei de estudar isso. Isso partiu de mim, a curiosidade de entender, de não ser lesado por outros políticos, enfim. E foi daí onde surgiu, mas eu nunca tive, assim, por exemplo, tem um vereador lá na Câmara que é o Vinícius Duarte. Ele fala muito que ele começou no Grêmio Estudantil, depois ele foi evoluindo, participando de grupos políticos. Já eu não, nunca tinha tido nenhuma relação. Mas aí eu tinha... A luta mesmo só começou há 6 anos atrás, quando eu entrei diretamente na política, mas de uma forma diferente. Eu denunciava aquilo que eu via de errado que os políticos faziam. Muito bem. Eu acho que isso... Eu recentemente votei num deputado federal aqui no Juazeiro, que não é daqui, errei, mas por ser uma pessoa de um conhecimento extremamente profundo e um bom profissional, eu votei nele, acreditei, apostei nele, e que de fato não perdi o voto. Mas liguei para ele outro dia e disse: deputado, com todo respeito, quanto o senhor arranjou de emenda para Juazeiro do Norte? Não foi para Leite, para Juazeiro do Norte. Ele disse R$2 milhões para a saúde. Em 2025 tem mais. Digo, tá bom, deputado, muito obrigado pela sua atenção. Agora eu vou perguntar ao prefeito se ele recebeu. E eu liguei para o prefeito de Leite e perguntei: prefeito, deputado Mauro Filho, o qual eu votei, pediu alguma emenda, ou mandou alguma emenda para ele, disse, mandou Leite, R$2 milhões. Tá bom, prefeito, confere com o que ele disse. Mas isso eu sou um cidadão. Sim. Se eu votar ou não em Lucão, Lucão é vereador do meu município.
Com certeza, tem que cobrar. Tem que cobrar. Você paga o meu salário independente de ter votado em mim. Independente de ter votado. E as pessoas têm que ter consciência. Eu não posso pedir para tampar o buraco da porta da minha rua. Porque aí não é o papel. Da minha casa, da minha rua, posso. Da minha casa, não. Na verdade, assim, as pessoas elas não entendem muito o papel delas como cidadão. Não todas, mas a grande maioria da sociedade, eles não entendem o papel do cidadão. Porque, assim, o cidadão, ele tem um papel de suma importância. Não é papel do cidadão fazer torcida para um político. Sim. Não é. O papel do cidadão é cobrar todos os políticos de forma igualitária, porque ele paga o salário de todos ao mesmo tempo. Sim, sim. Independente de ter votado, de gostar, de não gostar, porque as pessoas têm aquele negócio, meu político, meu vereador, meu prefeito, meu governador, meu presidente, meu deputado. Não pode ser assim. As pessoas têm que parar com essa emoção, essa necessidade que elas têm de ter para elas aquele político, entender que o político, ele é um empregado do povo. Assim como um médico quando ele trabalha para a rede pública ou para a rede privada. Assim como um gari assim como em todas as profissões. Você se torna um empregado daquele seu público. Sim. E não é esses daí que são eleitos e aqueles que são servidores públicos deveriam mudar e ser servidor do público. Exatamente, você agora falou tudo. Então, assim, é essencial que as pessoas ganhem esse conhecimento. Sim. E foi daí onde surgiu o Só Julgando. O Só Julgando, para quem está nos acompanhando, para entender melhor, é um Instagram que eu tenho. E eu botei o nome Só Julgando, que ele foi criado com a intenção de passar mais conhecimento e abrir os olhos da sociedade. E eu consegui fazer muito isso, assim, em muitos vídeos que eu gravei, bem polêmicos, por sinal. Sim, eu acompanhei vários. Pois vários. E assim, esse é o propósito. Certo, o propósito inicial dele, e até hoje vai ser esse, e vai continuar por muito tempo. Você falou aí na sua fala, Lucão, que as pessoas, o político, ele, independente de ser de direita ou de esquerda, a favor ou contra o gestor, enfim. Eu achei isso legal e eu acho isso legal, e eu acho que isso deve ser motivo de debate de mesas com frequência, porque como falávamos aqui, independente de quem você votou, independente de quem votou em mim, eu sou político do povo, né? Isso deve ser debatido com uma certa constância, né? Para as pessoas terem a consciência, como você acabou de falar. Eu sou muito vítima dessa questão, dessa divisão, porque assim, hoje o Brasil é um grande interior. Você vai concordar comigo no que eu vou falar. Hoje o Brasil inteiro é dividido em direita e esquerda. Somente. Sabe? E aí, as pessoas, elas tomam seu posicionamento, escolhem, adotam aquele político, abraça, diz que ama, posta foto, enfim. Mas só que elas exigem que você também ame. Você é do lado de quem? E você não pode ser de outro que não seja o dela. Então, por exemplo, aqui em Juazeiro, que foi uma eleição municipal que não tem nada a ver com a eleição nacional, as pessoas fizeram isso. Tinha de um lado um candidato que não era nem ele que se autodeclarava, mas as pessoas diziam, tem um candidato do Bolsonaro aqui de um lado e o candidato do Lula aqui do outro, né? E aí, o que acontecia? Quando eu fui candidato a vereador, as pessoas ficavam dizendo, tu tá com quem? Eu digo, olha, eu já gravei vídeo. Exatamente. Eu já gravei vídeo. Que o povo esteja comigo, eu não vou votar em nenhum dos dois, e de fato não votei em nenhum dos dois. E tem a opção de votar nulo. Eu não preciso votar em nenhum dos dois. Eu não quero votar em nenhum dos dois. Para mim, nenhum dos dois me representa. Eu fui claro em todo momento. Tanto no momento que eu me candidatei, antes de me candidatar, e hoje continuo na mesma linhagem. São dois candidatos que, se eles fossem os dois hoje de novo, eu não votaria em nenhum dos dois. Mas você foi votar? Fui votar. Eu acho que esse momento é extremamente relevante. Sim, tem que votar. Não, é importantíssimo. Né? Para todas as pessoas de casa, vocês têm que votar, você tem que exercer seu voto. Sim, eu não acho legal quando você diz assim, não acredito na urna, não vou votar. Ou então, eu não acredito mais na política, não vou votar. Pelo contrário, se você ficar com esse pensamento, as pessoas ruins sempre vão dominar na política. Sim, com certeza. Entendeu? Independente de seu candidato ganhar ou perder, você tem que votar. E eu fui vítima em que sentido? Porque eu não quis apoiar nenhum dos dois lados.
Eu tive voto dos dois lados, mas também perdi voto dos dois lados porque não declarei apoio. Certo. Porque eu sempre disse, o político tem que ter um lado. Nem tem que ser situação, nem tem que ser oposição. Respeitando quem quer ser, mas meu posicionamento é o povo. Primeiro, eu só cheguei onde cheguei porque eu tenho o povo ao meu lado. Segundo, eu fui votado pelo povo. Hein? Você não está lá porque um político lhe Não, colocou. ninguém Foi botou o a mão no meu povo, ombro, né? não. Foi o povo. Então eu tenho que estar no lado de Tá quem? certo, tá Eu certo. tenho que estar do lado do povo. E acabou e Tá pronto. E vou certo. assim E até o fim da assim minha que vai. vida, entendeu? Foi a sua primeira campanha, não foi? Minha primeira campanha. Eu nunca tinha me candidatado. Eu nunca tinha entregado um santinho na minha vida. Pra ninguém, pra nada. Primeira vez, qualquer contato que eu tive, tudo. É tanto que eu tive uma, eu tive Porque uma o Só Julgando preocupação lhe deu uma visibilidade muito grande. muito grande. Graças a Deus, assim, a gente trabalhou sempre com responsabilidade. Errei várias vezes. Natural, né? É natural. Faz parte do processo você errar, mas eu errei tentando acertar. Né? Você aceita críticas? Muitas. Pode fazer. Eu sou um E cara muito se tranquilo para crítica. Mas a crítica, fala-se em crítica. Quando eu digo crítica, eu acho que você já ouviu falar de crítica construtiva, Sim. né? Não existe. E a outra, qual é? Destrutiva? A destrutiva. Mas Então, tem de fato se a disser destrutiva. só crítica, Não, o quê, eu né? sou um cara que eu sou a favor que você critique. Eu acho que eu sou muito a favor da liberdade da Eu expressão. sou a favor da crítica com respeito. Também. Critique respeitando. Mas eu sou tão a favor da liberdade de expressão que pode ser crítica construtiva, destrutiva. Eu sou a favor que você expresse a sua opinião. Certo. E principalmente quando você é uma pessoa pública. Você tem que aprender a respeitar a crítica, você tem que a receber, na verdade, a crítica. Você tem que você está sujeito a isso. Então, assim, até hoje, eu já recebi todos os tipos de críticas que você possa imaginar. E você tira proveito disso, seja para rever os seus Sim. conceitos, as suas ações, Sim. ou não? Depende da crítica. Por exemplo, críticas construtivas eu uso para melhorar cada vez mais e errar o menos possível. E as críticas destrutivas são pessoas que, independente do que eu faça, eu não vou conseguir agradar elas. Mas ainda assim eu tento tirar um proveito disso. Eu tento ficar mais forte, enfim. Muitas vezes não é crítica destrutiva, é inveja. Tem isso aí também. Mas você aí, com todo o carinho do povo, conseguiu aí quase 6 mil votos, se não me falha a memória, 5.926 votos. Olha aí, eu estou atualizado, 5.900 atualizado, votos. Eu não sei quanto, mas 5.900 e alguma coisa. Ô Lucão, são 5.900 pessoas que acreditaram no seu trabalho. Sim. E a responsabilidade é grande, né? Muito grande. Eu fiz não desmerecendo os demais, não, como acabamos de falar. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Respeitando todos os 21 que estão lá. Na verdade, eu respeito 19. Mas eu sou uma pessoa que eu falo muito isso. Eu fiz a campanha mais barata da história de Juazeiro do Norte. Não teve nenhuma campanha mais barata do que a minha aqui em Juazeiro do Norte. Em toda a história. Eu bati o recorde de votos. E aí, em seguida, o Felipe Vasquez me ultrapassou, né? Eu acompanhei o... Não, a gente tava assim, ó, do lado do outro. Acompanhei. E aí... Eu não discuto política, mas eu gosto de ver. Política faz parte da... Tá aqui, né? Faz parte da gente. O ser humano é um animal político. Sim. Entendeu? Então, a política faz parte. E eu costumo dizer o seguinte, novela, futebol, filmes, séries, enfim... Tudo aqueles seus hobbies são importantes? São. É necessário para o ser humano. Mas só que a única coisa que se der errado prejudica a sua vida é a política. Então, a política é essencial para as nossas vidas. E nós precisamos da política para a sobrevivência. Totalmente. Ô, Lucão, início de um mandato. Desafios, novidades, não deixa de ser, por mais conhecimento que você tenha, não deixa de ser... desafios, enfrentar, até porque a Câmara foi praticamente renovada aí, um pouco mais de 50%, se não me falha a memória. Foi 2/3 da Câmara, 2/3, né? 14 vereadores. É uma mudança radical. Muito grande. E boa. Necessária até. Necessária. Daí a necessidade das pessoas saberem política, entenderem política, e entender a necessidade das mudanças. Lá não é para se eternizar, Lucão não vai ficar lá a vida não, de toda, jeito nenhum. Né? Eu quero que nasça outras pessoas que venham aí com seus legados, com várias propostas boas, que futuramente a Câmara também seja renovada mais uma vez. Enfim, a política,
as pessoas elas têm que aprender que a política ela tem que ser, né, trocada, o candidato ele tem que ser trocado no momento que ele não me serve mais. Pronto. Entendeu? Perfeito. Enquanto ele serve e está trabalhando pelo povo. Se ele estiver do lado do povo, irmão, deixa lá. ele 100 anos lá. Agora, Tá no momento que ele trair o povo, tira. Tá certo. Projetos e ações do Edil, que está aqui presente, Lucão, no programa Café com Leite. Lucão, água São Geraldo, por favor. Opa. A produção preparou um cafezinho aqui, rapaz, que você não pode... Já aprovado seu café. Por favor. Muito falado. Oh, que maravilha. Gente, político que nós somos, direto ou indiretamente, é importante conhecermos aqueles que fazem parte do nosso meio. Os vereadores, os gestores, o executivo, né, no caso o gestor, os nossos deputados estaduais, federais, mesmo que distantes. Mas precisamos saber das suas ações, o que estão fazendo, o que pretendem fazer, em benefício da sociedade, para que nós possamos cobrá-lo. E hoje aqui, conversando com a gente, falando um pouco sobre esse tema, apesar de que ele está na fase embrionária da política, porém com suas ações já extrapolíticas, conversando aqui com o vereador Lucão. Agora, se você quer saber mais, é simples. Dá-lhe de um cafezinho, que nosso tempo é rápido, faltaremos em instantes. Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Inclusive, já me pediram várias vezes para fazer um programa na TV Café com Leite, ou até mesmo na TV Verde Vale, sobre política, né? Um debate político. Eu acho interessante, né? Nós precisamos sim conhecer os políticos, debater assuntos de interesse da sociedade e deixar até de falar esses fake news que tem aí nessas redes sociais aí, de certa forma, muito criado, inventado. Fakes, né? Porque hoje as pessoas estão dizendo assim, escutam muitas vezes ali nas redes sociais, não, espera sair na TV, se passar é verdade. Então, olha aí, então, por que não? E hoje eu estou conversando aqui com ele, que é político, vereador aqui em Juazeiro do Norte, o vereador Lucão, contando um pouco aí dos seus projetos, seus ideais à frente da cadeira que está representando o povo da cidade de Juazeiro do Norte. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para mostrar essa daqui. Essa daqui é queridinha, essa daqui é a minha... Sou apaixonado. Você já sabe, a produção vai enviar para você, tá? É a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Aqui você tem matérias de saúde, de empreendedorismo, de direito e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua da Amiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ou você que reside fora, manda uma mensagem aí para nossa produção e nós enviamos para você grátis. Ela foi feita para você. Olha aqui ó, a parceria, ó, TV Verde Vale, TV Café com Leite. Essa daqui não é sua, a sua está com a produção. Essa daqui é do meu amigo Lucão. Daqui a pouquinho ele leva aqui, Lucão. Vou deixar logo com você aí, né? Eu te agradeço aqui. E você manda a sua mensagem aí que a produção envia para você, tá bom? Vereador Lucão. Lucão, você está naquela fase, eu diria assim, embrionária, fase de início de gestão da cadeira política. E são novidades, são polêmicas, são coisas assim que a ânsia de jogar os projetos, ver os projetos andando, e você está nessa fase ainda, né? E isso, de qualquer forma, assim, é gratificante, né? Porque você está tentando mostrar um pouco do seu trabalho, né, Lucão? Sim, a gente está se aproximando dos 100 dias de mandato, né? A gente está aprendendo muita coisa, que ninguém sabe tudo. Todos os dias é um desenvolvimento, todos os dias é um aprendizado. Mas o que me deixa muito feliz hoje é que eu estou conseguindo realizar meu projeto. Que bom. Eu fiz 2 promessas de campanha na época da campanha. Eu sempre fazia essa promessa e eu só fiz essas. Que a primeira era não me corromper por nada. E a segunda era que eu ia fiscalizar muito. Porque assim, tem coisas que só dependem de mim. E uma delas é a fiscalização. Então, hoje... Uma das funções do vereador. É uma das funções. E aí, porque assim, projeto,
Por Será mais que que eu todos prepare um que estavam projeto, lá sabiam ou sabem, né? é, eu acho que todos sabem, né? Pelo Agora, menos deveria saber, né? se todos fazem, é outra história, né? Mas assim, graças a Deus, hoje eu sou o vereador que mais fiscaliza. Primeiro pelo fato que eu gosto muito de fiscalizar e segundo pelo fato Já de que fazia isso antes de eu ser já vereador, fazia né? isso antes e também pelo fato que eu sou o presidente da comissão de fiscalização da Câmara. Ótimo. Então, isso está intrínseco em mim, eu gosto de fazer. E é uma forma de você estar mais próximo da população, de entender os anseios da sociedade. Então, eu gosto muito de fazer isso. Ontem, na terça-feira, quando na sessão, nós conseguimos abrir uma CPI, né, minha primeira CPI. A gente abriu uma CPI contra a Enel e a gente vai para cima. Essa aí não é uma desgraça. É Não. uma desgraça na vida da população. Porque assim, existem as competências. Muita gente estava questionando quando viram os vídeos que a gente abriu essa CPI. As pessoas estavam questionando, mas se a CPI que teve estadual não deu em nada, por que a municipal vai dar? Porque existe uma diferença. A CPI estadual foi uma imoralidade com a sociedade. Por quê? Porque na própria CPI faltou energia, que era uma prova grande da irresponsabilidade da empresa, que eu acho que é a maior prova que existe. Mas assim, os caras deram para trás. Os deputados simplesmente, não todos, mas grande maioria, simplesmente deu para trás e achou que deveria continuar, deveria não fazer nada com a empresa. Já aqui, a gente viu a nossa competência perante ao consumidor. Tá mais direto, né? Exatamente. E a Câmara tem essa competência. E aí o que é que nós fizemos? Demos entrada num projeto que aumenta as multas, porque antes era assim. A prefeitura, quando ia multar a Enel, a multa é R$1.000. Qualquer serviço, por exemplo, um fio que torou e ficou no meio da rua. Aí a prefeitura, através da sua secretaria, ia lá, notificava a Enel tinha 30 dias para fazer esse serviço. É muita moleza, né? É muita moleza. E a Enel ficava tão despreocupada de um jeito que ela disse, é mais barato a gente pagar a multa. Isso é mais barato mesmo. Isso é mais barato para eles. Pra ir Exatamente. Lá, e aí o que é que eles faziam? Ficavam pagando as multas, tranquilo. A gente fez o quê? Fez um projeto de lei, o autor do projeto é o presidente Felipe Vasquez, acertadamente, pegou essa multinha que era R$1.000 e disse, vamos mexer no bolso. E jogou lá para cima. Também. E aí o que acontece? Tinha esse prazo, o prazo que era 30 dias, jogou para 7 dias. Então, mostrou para a Enel que já vai ter uma diferença agora. Sim. Agora não vai compensar mais a Enel pagar a multa e de que eu mandar uma equipe. Agora não vai compensar mais a Enel ficar tranquila. Por quê? Porque não é só os cabos de energia que vão ser notificados. Vão ser notificados também os cabos de internet. Os cabos de internet, por mais que não seja... Demais, tá abusando, exatamente, por mais que não tenha nada a ver, nenhuma relação com a Enel, mas só que os postes utilizados são da Enel. E os cabos de internet, eles pagam aluguel para usar os postes. Sim. Então a responsabilidade é de quem? Da Enel. Eles que se viram, se eles quiserem... queda de cabo solto, apodrecido lá. Muito cabo. Demais, tá um absurdo. A cidade tá horrorosa por conta disso. Então assim, a gente vai juntar o útil ao agradável. Então, assim, já viu aquela frase que foi dita na CPI estadual? Ou muda ou se muda? Ou muda, se muda. Aqui em Juazeiro a gente deve fazer diferente. Ou muda ou paga multa. É bem simples. Você falou em multa, Lucão, e eu hoje mesmo em uma reunião, eu estava falando sobre multa. Multa, eu sou contador. Uhum. Na regra contábil, não existe a figura da multa. No plano de contas de uma empresa ou de um poder público, na contabilidade pública, não existe a figura da multa. Lá nas projeções, eu vou receber nos planos para o exercício seguinte lá, né? Não existe um projeto, eu vou arrecadar tanto de multa. Não existe. Por quê? Porque multa não foi feita para se pagar. Multa foi feita para todos nós, cidadãos, fazerem a coisa certa. Sim, para educar, né? Educar. Agora, se não educar, aí você vai me pagar. Sim. Então, semáforo vermelho, não posso ultrapassar. Não, só hoje eu vai pagar. Multa, exatamente. Mas eu sei que não pode. Ele está dizendo, olha, faz certo. Eu não quero teu dinheiro.
Então, é o que vocês estão dizendo, faça certo. A gente não A quer gente só multa. quer que faça certo, sabe? A gente não quer perseguir ninguém. Hum. A gente só quer que essa imoralidade que a Enel comete aqui, principalmente com os juazeirenses, que pare. Hoje a Sim. gente vê as situações aí, pessoas perdendo eletrodomésticos, a gente Absurdo. vê quedas de energia todos os dias. Tem bairros de Juazeiro que ficam 7, 10 dias sem energia. Deixa eu te falar uma coisa. Os transmissores, teve uma festa, uma chuva pesada e uma queda de Sim, energia grande, sexta-feira passada. sim. Os transmissores da TV Café com Leite queimaram. Estou Pois é. fora do Olha o ar prejuízo desde que, sexta-feira. olha o prejuízo que você teve. E vou te falar uma coisa. Não é pouco dinheiro. Pois é, eu acho que nesse momento você não consegue nem calcular o tamanho do Pronto. prejuízo que você teve. É incalculável. Incalculável. Sim. Além de ter queimado o meu equipamento, eu ainda estou fora do ar desde sexta-feira. Pois é, E aí eu tenho uma equipe por aí trás, vem toda equipe, trabalhando. vem patrocinadores cobrando a você, enfim, é incalculável, Incalculável. O prejuízo que você está tendo. E imagina isso em todas as esferas. Todas as esferas. Entendeu? Não é só assim, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, o rico não sofre com um determinado problema, só o pobre sofre. Com a Enel, meu amigo, não tem ninguém que não sofra. Lucão, você falou algo interessante, essa questão dos cabos aí, desses cabos atravessados, que eu sei que não é de energia, geralmente é de internet, eu não sei. Eu não entendo, nem me sujeito a opinar. Mas tem um detalhe importante, que é uma coisa que eu sempre observo, que as pessoas não atentam. Sabe uma coisa bem simples? Você já observou que tem muitos postes na base que ele está quebrado ali naquela... Eu ouvi falar que uma casa, quando a coluna está ali danificada aqui na base, a tendência é ela descer. Desabar. Esse poste não vai ficar em pé a vida inteira. Eu não sei se você já observou, mas eu já vi muito poste. Tem muito tá cedendo. Não é? É o peso da fiação que não suporta. Pois é. E ele quebrado na base. Sim, sabe? tem muitos. Quando ocorre um acidente, por exemplo, ao invés da empresa vir e trocar, não, fica lá. Claro. Às vezes ele fica só no... Porque assim, o poste ele tem a estrutura de ferro, a estrutura metal por dentro e tem um concreto por fora. Aí, às vezes acontece um acidente, aí ele fica só o metal lá, torto. E a fiação pesando a cada dia que passa. Ele não vai quebrar imediato, mas vai quebrar. Mas vai... Ele vai começar até o momento que vai... E a empresa tá nem aí, ó. Tá nem aí. Vamos acompanhar a CPI, né? Vamos, a gente tá indo pra cima disso aí, você vai ver. Me diga uma coisa, mas você falou aí no vereador Felipe Vasques, menino novo, eu conheci nessa campanha, não o conhecia, tá? Sinal advogado também. Uhum. E como é a sua relação com os demais vereadores? É boa? Tá indo tudo bem? Então, todos os vereadores lá têm cabeças diferentes, né? Eu e o Felipe Vasques, nós temos uma boa relação, por sinal, a gente grava junto, a gente faz denúncia juntos. As pessoas chamam ele de menino, mas eu sou mais novo que ele. Sou mais novo que ele. O vereador mais novo da Câmara hoje é o Vinícius, aí em seguida vem eu, e em seguida os demais. Depois vem ele, aí depois os demais, né? Eu acho que é pela fisionomia dele, né? Mas ele é um cara muito inteligente, né? Lá tem vereadores muito bons na Câmara. Hoje nós temos vereadores bem capacitados, né? Eu me dou muito bem, como eu falei para você. Com 19 vereadores eu me dou muito bem. São 21, 19, você é o 20º. Tem não, um ali na Berlinda. Na verdade, Tem dois. Não são 19, são 17. Eu errei a conta. Eu me dou bem com 17 vereadores. Certo. Então tem 3 ali. Tem 3 que eu não me dou muito bem. Mas com 17 eu me dou muito bem. Imagina aqui se 14 entraram, 17, então eu creio que mais uns 3. A conta é mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas essa relação tá boa, tá construtiva? Assim, nós pensamos diferente. Lá, a situação em oposição fica na guerra sempre. Natural, não vai, e deve natural, continuar. Respeitando seus a oposição feita com responsabilidade é muito bom. Sim, é benéfico para a população. Sim, sem dúvida. A situação e a oposição se matando lá dentro. Eu, por exemplo, que sou independente, eu acho que só tem 2 políticos lá dentro ou 3 que se autodeclararam independentes, né?
Mas eu sou independente, eu não tenho história de estar situação, oposição. Um dia eu bato no município, outro dia eu bato no governo do estado, outro dia eu bato na União. Enfim, quem está errando, a gente tem que denunciar. Sim. Mas você, sendo independente, você precisa ter uma boa relação com a gestão pública, né? Sim, eu sou uma pessoa, eu tive até uma conversa com o prefeito, e eu disse para ele claramente, eu disse, olha, prefeito, eu vou fazer o meu trabalho. Se você acha ruim que eu faça o meu trabalho, aí vai ser um problema só seu. Mas eu vou fiscalizar muito. E o pedido que ele me fez foi: você deve fiscalizar muito, que é seu papel. Só não cometa erros de fazer críticas destrutivas perante a minha pessoa. Você pode fazer, sim, críticas construtivas, mostrar denúncia, mostrar tudo que você vê de errado. Só não venha atingir pelo lado pessoal e eu não tiro a razão dele. Entendeu? E não é a sua intenção. E não é a minha intenção. Então, assim, hoje eu tô fiscalizando muito, mostrando, denunciando muito. E se ele pensar bem, eu não sei como é que funciona a cabeça dele, mas se ele pensar bem, isso é bom até pra ele. Eu tô mostrando o erro, ele vai lá e corrige. Entendeu? Que possa não estar vendo. É, natural exatamente. isso, Ele não vai conseguir ver todos os órgãos da sociedade. Se ele fizer isso, ponto pra ele, né? É obrigação dele. Agora que eu vou para ele nunca fez isso, mas se ele chegasse hoje aqui e dissesse assim, olha, pare, eu digo, eu não vou parar. Aí é problema seu, vou continuar e vou intensificar mais ainda, porque eu fui votado pelo povo e é o povo que paga meu salário, não é prefeito, nem governador, nem presidente, não. Tá certo. Ações dessa natureza, elas devem continuar com frequência, agora, lógico, como você acabou de dizer. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Sim. A gente precisa disso. Nós precisamos de atores dessa natureza, Sim. né? Ô, Lucão, me diga uma coisa. Eu estava lendo um pouco sobre seus. Eu peguei os projetos dos vereadores, de um modo geral, à época das campanhas, de alguns. Eu não peguei todos, que era gente de mais candidato e tal. Mas teve. O seu foi um desses que eu peguei, li um pouco e tal, e dentre eles tem alguns itens que você tipificou lá para você trabalhar. E como é que anda esse projeto? Agora eu só quero saber isso no próximo bloco, porque agora eu vou preparar aqui um cafezinho para você. Perfeito, então. Ele é vereador, atuante aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Eu estou conversando com o vereador Lucão. Vereador Lucão, mais água. Mais água? A gente conversa. Vamos tomar uma aguinha, né? E mais um cafezinho, porque o café é bom, hein? Eu eu aprovo, viu, gente? O café do homem é bom. Mas eu tô preocupado, Lucão, porque o meu foi colocar bem pouquinho. Tô colocando pouco, ó. Ainda bem que estão arrochando aqui. O seu tá melhor aí, viu? Produção. Tá aqui, ó. Tem pouquinho. Gente, a greve é o café que tá caro. A produção tá poupando. A gente volta já. Gente, é o terceiro bloco, é o programa Café com Leite, é a informação chegando até você. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta-feira você nos acompanha na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nas redes sociais. Agora, aos domingos, às 23 horas, você tem a edição nacional do programa Café com Leite na TV Meio. Aqui na região do Cariri, você assiste no canal 16.1. Meu convidado de hoje é o vereador Lucão, contando um pouco da sua história, das suas ações à frente da cadeira que assume, que senta, que respeita na Câmara Municipal do município de Juazeiro do Norte. Então, Lucão, os projetos, eu, como falei no bloco anterior, tenho ali algumas coisas que eu vi. Você é defensor da mulher, você busca algum ponto na saúde, né? Além da fiscalização, que é o que você mais gosta, né? O meu forte. É o seu forte. Mas o que é que você pretende de projeto, assim, no desenvolvimento de qualquer faixa dessa? Eu não sou uma pessoa que... porque tem muitos políticos que tem aquela bandeira, agarra a bandeira e fica nela, né? Eu não, eu vejo muito os anseios da sociedade, que são muitos. Então não é que a gente quer abraçar o mundo com os braços, mas a gente vai vendo as prioridades, né?
A gente vai vendo aquilo que a gente consegue agregar, aquilo que a gente consegue ajudar. E eu, hoje, durante a minha campanha, eu dividi em vários pontos. Eu já vim com projetos prontos, né? E eu tô vendo aquilo que eu consigo realizar no momento ideal. Por exemplo, hoje nós temos muitas limitações quando se trata de vereador. Apesar de ser um legislador, mas existe muita limitação, existem algemas invisíveis, como eu posso dizer. Por exemplo, a principal delas, o vereador jamais pode fazer um projeto que onere o município. Para usar uma palavra mais tranquila para as pessoas que estão nos assistindo, o vereador ele não pode criar gastos a mais para o município do que o que ele já tem. Então hoje, por exemplo, para mim fazer um projeto novo, eu tinha que fazer um projeto que se autossustentava, que fosse autossuficiente. E é difícil. Hoje, você fazer um projeto que seja gratuito é a coisa mais complicada do mundo. Então, hoje o município tem várias necessidades. E o que a gente está começando a fazer, que a gente já vai iniciar a fazer, já teve alguns vereadores que foram uma comitiva de vereadores agora para Brasília, para ver se consegue emendas para cá. Na próxima, eu já vou em seguida, vai eu, o presidente, mais alguns vereadores. A gente vai para ver se traz dinheiro para o município. Hoje, infelizmente, o município, por questões políticas, ele de certa forma está isolado. Isso é um fato, não é um machismo do vereador, é notório. Sim. Entendeu? Existe um grande atrito entre o governo estadual e o município, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que a política acabou lá em outubro. E, na verdade, não. A política, ela continua. Sim. Entendeu? As rixas, as brigas, pessoas torcendo para o município ir mal. Então, assim, isso é um erro muito grande. Porque você não pode fazer só por causa de gestor tal, porque você gosta do gestor. Existiu até uma denúncia lá na Câmara que, por exemplo, quando a gente olha para a cidade de Barbalha, os sítios de Barbalha, quase todos, quase 100%, eles são asfaltados. Em Juazeiro, não. Raramente a gente vê um sítio aqui, a área da zona rural, asfaltada. Sim. Então, assim, o que é que está acontecendo? Porque Juazeiro é a principal cidade do centro-sul do sul do Ceará, do estado. Eu acho que a segunda maior cidade do estado. Então, pelo contrário, é para vir mais investimento para cá. Sem dúvida. Então, como existe esse isolamento, a gente está tentando fazer essa junção, quebrar os egos de ambos os lados. Eu não estou aqui para dizer que um está certo ou o outro está errado, não. Olhando a cidade. Eu estou olhando para a cidade, olhando para o povo que está sofrendo. Hoje, por exemplo, na saúde, nós temos uma grande falta de UTI. Eu hoje fiz uma fiscalização no Hospital São Lucas, não tem UTI disponível. Hoje eu saí de lá 3 crianças prematuras necessitando de UTI e estava lotado. Tem UTI, porém lotado. Isso, lotado. Quando eu digo que não tem UTI, não tem vaga. Certo. E aí, isso é uma responsabilidade de quem? É uma responsabilidade estadual, porque pacientes de média e alta complexidade é uma responsabilidade do Estado. E onde é que o município tem culpa também? Quando eu digo que tem culpa o município, o Estado e a União, é porque o município era para ter um hospital geral. O hospital era para ser mais equipado, desde outra. Não estou falando só dessa gestão, de todas as gestões que já passaram. Então, a gente, hoje, o meu dever como vereador, e acredito que de muitos vereadores também, a gente está tentando acabar com essas diferenças políticas, pelo menos por enquanto, que eu sei que quando for na próxima eleição vai haver de novo, para que o povo seja beneficiado. Sim. E não é só de criança, não. Hoje está faltando UTI para adultos. Independente de política, como você sempre citou durante todo o programa, eu queria dizer para você o seguinte, quando você disse assim que estava sem UTI, eu não entendo, eu nunca entrei, eu acho que eu entrei lá uma vez quando eu era criança, talvez, morava lá pertinho, no Hospital São Lucas. Mas assim, por isso que eu perguntei, estão lotadas, né? Lá não tem, é outra lá coisa, são né? 10 vagas. Quando eu digo que não tem UTI, está 100 as vagas. Lotado, isso, está 100%. Né? Na verdade, está mais de 100%, porque tem 3 já esperando. O que eu quero dizer é assim, de ter, tem. Tem. Sem dar mérito a ninguém, tem. Isso, tem agora, UTI. é pouco.
Pouquíssimo. Uma Né? cidade de 300, mais de Pronto. 300 mil habitantes. Pronto, é isso que eu quero dizer. Tem, é pouco. Vamos lutar por mais. Isso, né? exatamente. É isso. Imagina. Eu faço sempre esse, porque eu sempre uso como exemplo o aeroporto. Eu sou do Sim. tempo que eu chegava no aeroporto e as malas eram jogadas no quilo lá. Você sai, essa não é De minha, todo joga jeito, pra lá. Era de todo jeito, eu me lembro. E não botasse, né? Então você, essa é a minha, traz. Ah, e hoje nós temos uma estrutura diferenciada. Sim. Mas tem gente que reclama porque isso é É, né? não, lá Natural não. isso, Lá- né? Aqui eu não tô indo nem pra questão de desgaste político, nada do tipo, não. Eu tô falando assim, eu tô trazendo realidade, fatos, né? Hoje, por exemplo, quando você vê 10 vagas de UTI apenas É muito para pouco. uma cidade de mais de 300 mil habitantes, se a gente colocar um cálculo básico de que nasça 3 crianças por dia, que a gente sabe que é muito mais. Muito mais, Né? muito Então, mais, a gente sabe que nascem uns 10, 20, 30 crianças. Para 10 UTI não tá, ó. Não é nada. Não é nada. É muito pouco. Então, assim, eu não tô aqui Tô de entendendo, verdade. tô Eu tô entendendo. falando de todo o meu coração. Sim, tô Eu não estou entendendo. aqui para jogar a culpa em Nós ninguém. vamos brigar porque nós queremos mais. Pronto. Isso, exatamente. Café com leite A também vai ideia, brigar mais você. a ideia, e eu agradeço. A minha ideia é essa. Eu não tô aqui para apontar Sim, culpados. tô entendendo. Porque Tô não adianta. A gente vai ficar nessa guerra para sempre apontando culpados. A gente tem que ter que eu tenho certeza que isso é um pensamento comum, denominador comum. Que é o quê? Nós temos que conseguir mais UTIs. Sim. Para adultos, que realmente está faltando para adultos também. Hoje nós temos uma fila na UPA, Juazeiro, gigante. Só para você ter ideia, eu saí, era meia-noite da UPA na segunda-feira. Eu estive na UPA na segunda-feira, saí meia-noite de lá, numa fiscalização que eu estava, e lá tinha tanto paciente, mas tanto paciente, que tinha 3 ambulâncias do SAMU na porta tentando descer os pacientes para lá e não conseguia, que não existia leito. Absurdo, muito absurdo. E imagina uma cidade de mais de 300 mil habitantes com apenas uma UPA. Uma UPA. Aí tem gente que diz assim, não é duas. A outra UPA que chamam de UPA, nem sei porque é da Lagoa Seca, lá é praticamente um posto de saúde. Lá não tem nem um terço dos recursos que tem a UPA do Limoeiro. Então, assim, Juazeiro tá gritando socorro. E eu não tô falando de Juazeiro, o prefeito não. Juazeiro. Eu tô falando de Juazeiro, a população, independente do lado, das pessoas que o seu público é grande. Espero que isso chegue nos deputados, governador, enfim. Nós precisamos de ajuda urgente para Juazeiro do Norte. É tanto que a gente, eu conversando com os outros vereadores e com o presidente da Câmara, nós botamos isso como prioridade. Nós precisamos urgente tirar Juazeiro da ilha, do isolamento. Aquele hospital Maria Amélia não melhorou não? Lá não tem UTI não? Não sei. Eu não lá é assim, a UTI do Maria Amélia, eles, se eu não me engano, lá eles só tem, eu não vou dar um número exato, mas lá é assim, lá é mais para crianças já, tipo, a partir de 1 ano. Lá o atendimento, a maioria das crianças são crianças assim. Existe também atendimento de recém-nascidos, mas a maioria dos recém-nascidos é São Lucas. São Lucas, certo. Lá é crianças, um pouco mais a faixa etária, são maiorzinhas, como pode-se dizer no popular. Então, assim, tá complicado. Juazeiro tá gritando por socorro. É um dos braços de luta de Lucão. É um dos braços de luta. Hoje a gente precisa conciliar Juazeiro com o Estado e com a União. Para ontem. A gente já começaram? Já. A gente mandamos uma comitiva para Brasília agora. A gente vai formar uma comitiva para a gente ir até Fortaleza para conversar com o governador, com a vice-governadora, com os deputados estaduais, porque nós precisamos conciliar. Isso não é questão não é politicagem. Lucão Lucão tem algum projeto, digamos assim, de impacto, um projeto audacioso? Eu tenho vários, na verdade, mas assim, de início para o município, eu queria muito fazer a primeira clínica de reabilitação em pessoas em situação de rua municipal. Eu queria muito, assim, eu queria conseguir emendas primeiro para construir e o principal, que é manter. Hoje Juazeiro tem um grande número de pessoas em situação de rua. E essas pessoas são divididas em 2 grupos. Pessoas em situação de dependentes químicos
né? E existem também pessoas em situação de rua que não são dependentes químicos. Isso é um fato. É mínimo, mas tem. Tem. E aí o que é que a gente Por quer que fazer? são dependentes químicos, né? Exatamente. Será porque não estão na rua? É mais ou menos Há isso. uma reflexão sobre isso, né? É mais ou menos nessa situação. E aí não tem pra onde correr. Porque, assim, tem muitos grupos em Juazeiro do Norte que ficam dando alimentos, tipo janta, ou várias refeições, né? O almoço, o café da manhã. Mas isso não resolve o problema, Não isso é um resolve o problema. paliativo. Paliativo. E eu não vou tirar o mérito dessas pessoas. Primeiro, parabenizar. Tem que ter. Parabéns a essas pessoas que disponibilizam seu tempo, gastos, enfim. Mas parabéns. Precisa de uma ação mais drástica. Mas nós precisamos. É a mesma coisa da gente ficar tomando uma dipirona para tratar uma doença pesada. Um câncer, por exemplo. Não vai surtir. A gente pode até dar uma aliviada, mas não consegue curar. E a gente precisa curar. E hoje, isso já é um problema gigante em Juazeiro. Sim. Sabe aquele grande elefante branco, mas as pessoas. Tem políticos que fingem que não vê? Mas estão lá, o problema está lá, é gigante. E aí aumenta os furtos na cidade, aumenta a violência na cidade. Essas pessoas ficam se destruindo. Então, a gente precisa tratar isso. Para ontem. Vamos cuidar. E a mídia, a comunicação podendo ajudar, levando todas essas informações, conta com a gente. Eu agradeço demais. Programa Café, eu tenho esse desejo, essa vontade de ajudar Sim. o povo ouvindo. E quando a gente for agir, que a gente for agora nessa comitiva com o governo do estado, eu vou lhe informar para que você esteja ciente. Se você tiver também alguns contatos lá que eu sei que você tem, puder nos ajudar também, a gente agradece demais. Não tenha dúvida, viu? Se a gente puder colocar as pessoas no caminho certo, puder ajudar, pequenininho que nós somos, mas às vezes Com certeza. Não é uma guerra. Eu quero deixar bem claro, a gente não vai para uma guerra. Somar. A gente vai, na verdade, para conciliar. Conciliar, tá certo. Ele é vereador em Juazeiro do Norte, iniciou agora, porém com suas atuações muito elucidativas, muito agressivas no aspecto de busca pela melhoria da população. Eu converso com o vereador Lucão aqui no programa Café com Leite. Lucão, eu preciso fazer um intervalo. Nossa conversa tá boa e eu vejo que eu preciso de uns 5 programas para a gente botar tudo alinhado. Botar pelo menos as coisas aqui nos eixos, quero voltar aqui, viu? Pronto. Mas eu preciso fazer o intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta logo, tá bom? Perfeito. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, vamos nos deliciarmos de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, e eu espero que na minha xícara tenha café, viu? Daqui a pouco a gente volta. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas já estou de volta agora para agradecer aqui as palavras do nosso Lucão. Muito obrigado, Lucão, pela sua participação, muito obrigado por você aceitar o nosso café. Eu acho que ficou aquele gostinho de quero mais, portanto, eu quero que você retorne aqui em breve para a gente continuar essa nossa conversa. Eu que agradeço, assim, vai ser um prazer retornar aqui, é muito bom conversar aqui, o café do homem é bom de verdade. Que bom. Eu me sinto muito bem aqui, muito acolhido, e eu agradeço a você por ter conduzido muito bem, parabéns. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanha até agora também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui. Olha o papelzinho que ela manda aqui. Ó. Ela risca desse lado e manda desse lado aqui, tá vendo? Mas é assim mesmo, vamos lá. Doutora Ângela Rolim, fisioterapeuta. Cícero Ribeiro, meu amigo Cicinho, lá do Salgadinho. Cicinho lá do Salgadinho, esposo de Rosana. Patrícia Ferreira, lá no Tiradentes. Lani Gomes, na rua São Benedito. João Alves, no Muriti, no Crato. Doutor Queiroz, advogado. Girlene Carneiro, lá em Morada Nova. Ana Célia Vieira, no Novo Juazeiro.
Antônia Valdelice, no Pio 12, professor Zacarias, na Lagoa Seca. Professor Zacarias é louco para vir aqui no programa, eu já convidei, mas a esposa dele não deixa. Sabia? Um abraço, professor Zacarias, muito obrigado. E a você que nos acompanha até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.